Senhor Presidente da Câmara da Albergaria, caro Paulo Portas, Vice-Primeiro-Ministro e Presidente do CDS-PP, cumprimento também, claro, o cabeça de lista por Aveiro, Luís Montenegro, bem como o primeiro nome que sucede a Paulo Portas na lista de Aveiro pelo CDS-PP, o João Almeida. Cumprimento também de uma forma muito calorosa os dois presidentes da Juventude Social Democrata e da Juventude Popular. Cumprimento todos os que estão aqui à minha frente e para aqueles que estão daí e não podem ver, como eu, o aspecto dessa sala, que não pensem que ela tem apenas esta plateia, há um balcão ali em cima, que está também cheio de gente e que está aqui connosco esta noite. Deixem-me dizer-vos que ao longo destes anos passámos no país e no governo, como todos sabem, por situações muito difíceis. É sabido que não faltou coragem nem aos portugueses, nem a quem está no governo para fazer o que era preciso, como se costuma dizer, para dar a volta ao texto, virar as coisas do avesso e andar para a frente. Foi realmente um tempo que teve muitas dificuldades e em que, portanto, aqueles que gostam, como aqui já foi sugerido, de fazer o ninho no ninho dos outros, talvez não tivessem gostado e apreciado o ninho em que começámos, que era realmente muito difícil. Mas deixem-me dizer-lhes, recordar a toda a gente nova que aqui está hoje, aquilo que senti todos estes anos. Nós não escolhemos o tempo em que podemos ser úteis. Mas se pudermos ser úteis e cumprirmos a nossa missão, então, mesmo com muitas dificuldades, terá sido uma honra muito grande poder servir o nosso povo e o nosso país, tirar o país do resgate em que nos deixaram e oferecer em novas eleições a grande liberdade de sonhar e de escolher o futuro e um futuro bem melhor do que aquele que deixámos para trás. E conseguimos fazê-lo sem, como os cucos, a cada hora fazer novas promessas. Conseguimos fazê-lo apresentando apenas o resultado do nosso trabalho e projetando o que a consolidação deste caminho nos pode garantir para os próximos anos. É verdade. Nós não nos apresentamos a estas eleições pedindo apenas o reconhecimento do trabalho feito ou a gratidão dos eleitores. Nós sentimos que nos apresentamos aos eleitores cumprindo com honra aquilo que de mais importante os eleitores esperavam de nós. Ninguém tenha dúvidas. O que os portugueses, em primeiro lugar, esperavam de nós era que nós conseguíssemos fechar o programa de ajustamento que foi negociado pelo governo anterior e, ao mesmo tempo, entregar-lhes de volta um país que está a crescer, a criar emprego, a internacionalizar-se, a ver nascer todos os dias novas empresas e mais empresas do que aquelas que estão deslocadas e desajustadas da realidade que vivemos. Mais jovens hoje, com perspectivas de ter um futuro mais próspero, um quadro, portanto, de reconhecimento interno e externo do que era essencial para promover mais esperança para o futuro. E hoje sabemos que olhamos para o eleitorado
para cada um dos portugueses, dos que votaram em nós e dos que não votaram, e podemos dizer-lhes que o seu sacrifício, as dificuldades por que passamos, não foram em vão. Hoje, os resultados mostram que tudo o que fizemos teve um sentido, teve um propósito, não foi feito porque nos mandaram, foi feito porque acreditamos que não queríamos ser mandados, queríamos voltar a ser donos do nosso destino e queríamos sonhar com um país mais próspero, como temos direito a fazer. Por isso, nesta maratona que começámos há 4 anos e que agora estamos a fazer também para pedir o apoio dos portugueses, esta maratona trouxe progressivamente mais reconhecimento no país do trabalho que foi feito, mas também reconhecimento fora de Portugal pelo trabalho que os portugueses fizeram. Não é apenas mais fácil tomar dívida portuguesa no estrangeiro, porque é verdade, nunca foi tão fácil recorrer aos mercados financeiros, financiar o Estado a preços tão baixos. Quer dizer que todos aqueles que investem nos mercados de dívida confiam hoje que Portugal vai pagar a sua dívida. Confiam hoje que nós estamos a crescer de uma forma saudável. Confiam hoje nas nossas contas e confiam hoje na maneira como olhamos para o futuro. Mas não é só nesses mercados. Não é só nos mercados de exportação em que cada vez mais se compram produtos e serviços portugueses. E cá está ainda o resultado que há menos de uma semana foi apresentado sobre o primeiro semestre deste ano, em que voltámos a bater todos os recordes na área da exportação de bens, sabendo que chegaremos ao final deste ano, mais uma vez, com um excedente comercial como não tínhamos há mais de 40 anos. Não é por acaso, portanto, que acontece o reconhecimento inequívoco da importância que as exportações portuguesas têm, mas em particular até aquelas que fazemos através dos serviços turísticos, tenha vindo com a eleição, pela primeira vez na nossa história, de Portugal para o board da Organização Mundial do Turismo. Aconteceu justamente que pela primeira vez nós conseguimos ter um português na Organização Mundial do Turismo e, mais do que isso, esse português foi aquele que foi eleito com mais votos em toda a Organização Mundial. Nós temos, portanto, como se costuma dizer, a consciência de dever cumprido. Podíamos, por essa razão, dizer missão cumprida, que venham outros. Mas que outros? Que outros é que poderiam vir? Nós hoje sabemos o que fizemos. Não andámos só de faxina a limpar a casa, a meter as contas na ordem, a pagar as dívidas. Nós estivemos também a preparar o futuro. E a preparar um futuro diferente para os jovens portugueses também. Deixem-me recordar aqui esta noite que fizemos algo muito importante para o futuro da juventude portuguesa. Nós conseguimos, nestes anos de dificuldades, que os 12 anos de escolaridade obrigatória, pela primeira vez, pudessem, de facto, ser atingidos em Portugal. Houve um governo que, nas eleições, prometeu isto em 2005.
ao fim desses 4 anos de governo, como não tinha feito nada para que a escolaridade obrigatória fosse de 12 anos, levou ao Parlamento uma lei e pôs na lei que havia de ser 12 anos. E depois, passados 2 anos, a lei ainda estava na mesma. Mas 12 anos de escolaridade obrigatória é que não havia. Pois bem, foi mesmo no meio das dificuldades e do resgate, sob a acusação de destruição da escola pública e de destruição do Estado Social, que o governo, liderado pelo PSD e com o CDS-PP, iniciou em 2012 os 12 anos de escolaridade obrigatória, que este mesmo ano produziram os primeiros alunos que saíram com os 12 anos completos de escolaridade obrigatória e que se candidataram ao ensino superior, onde foram colocados mais 11% do que nos anos anteriores. A realidade, portanto, é mais forte do que muitas palavras. Hoje os jovens portugueses sabem qual foi o governo que se esforçou para que eles pudessem ter realmente um nível de educação mais elevado e uma oportunidade maior de poder ingressar no mercado de trabalho. Dizem alguns adversários nossos que é um desperdício o que gastamos a investir em estágios profissionais. E nós dizemos, então as políticas ativas de emprego não são imprescindíveis numa economia moderna quando existe desemprego elevado e por qualquer razão a economia não está a oferecer os empregos que são requeridos? Não é para isso que existem políticas ativas de emprego? Mas, se essas políticas são desenhadas de maneira a proporcionar realmente emprego àqueles que participam nelas, como é o caso da medida de estágios, sabem que o Estado só financia estágios em empresas que garantam que pelo menos 1/3 dos jovens que fazem esses estágios fiquem nessas empresas. Senão, não há medida. Mas nós sabemos hoje que para além daqueles que ficam ao fim do estágio nessa empresa e têm de ser pelo menos 1/3, há outro terço que até meio ano depois do estágio ter terminado estão a fazer descontos para a Segurança Social. Não é com certeza por estarem desempregados. Se essas medidas então garantem a 2/3 daqueles que são beneficiados pelas medidas, garantem, dizia eu, um emprego, as medidas não têm sucesso? Se têm sucesso, não fazem sentido? Fazem sentido. E se fazem sentido, por que é que hão de ser combatidas? Apenas porque foram desenhadas por um governo do PSD e do CDS-PP? Se fosse de outro governo qualquer eram boas, porque fomos nós a fazê-las são más? Gerará isto alguma confiança no eleitorado? Perceberão as pessoas que os políticos ataquem as medidas apenas porque elas são de um determinado governo e não pelo impacto verdadeiro que elas podem ocasionar? Se nós olhássemos para a ação do governo como a oposição tem olhado para tudo o que fazemos e para os portugueses, nós estaríamos a governar para os nossos como eles gostariam de ter governado sempre que passaram pelo governo. Mas nós não governamos para os nossos. Nós governamos para o povo. Nós governamos para os nossos e para os outros. Nós governamos para todos e não somos nós quem divide Portugal, nem os portugueses. Deixem-me recordar também que fomos nós que introduzimos, ao nível do ensino secundário, o chamado ensino vocacional.
Isso é muito importante, sabem porquê? Porque há muitas pessoas e muitos jovens que, ou não podendo ou não querendo frequentar o ensino superior, podem ter no imediato uma oportunidade de emprego com melhor rendimento. Muito do abandono escolar do passado gerava desemprego ou emprego de baixos salários, de muito baixos salários. O que é que nós fizemos? Criámos o ensino vocacional e damos, portanto, uma oportunidade a quem tem mais de 16 anos e por qualquer razão não foi bem sucedido nos estudos que haveriam de conduzir à universidade ou ao ensino superior politécnico, a possibilidade de terem um curso com a parte escolar, mas que depois possa ter uma garantia de emprego. Em que, portanto, o estágio seja feito nas empresas. São mais de 10.000 empresas aquelas que acolhem alunos do ensino vocacional. E foram milhares aqueles que, por essa razão, começaram a partir do ano passado a ter emprego e a ficar colocados. A descida do desemprego e a subida do emprego não caiu do céu. O que está a acontecer tem uma razão de ser. E a razão de ser foram as políticas que nós levámos a cabo. Não estivemos só de faxina, estivemos também a preparar o futuro. E agora que olhamos para o futuro, queremos levar ainda mais longe esta capacidade para gerar emprego. Claro, apostando na recuperação da economia. O Dr. Paulo Portas disse muito bem, nós hoje temos, felizmente, um clima de confiança entre os investidores que atrai investimento e, por isso, que pode ajudar a criar novas empresas e novo emprego. Mas é também preciso acelerar esse processo, qualificar esse processo. E, por isso, o nosso programa tem medidas muito claras. Nós continuaremos a reforçar estas medidas ativas de emprego e a reforçar o ensino vocacional que aproxime as necessidades das empresas à formação que é dada nas nossas escolas. Porque nós queremos os jovens que possam ter oportunidades de emprego, a escolher no futuro ir para a universidade se quiserem, mas não ficarem sem perspectivas de futuro apenas porque por qualquer razão o não conseguiram e o ensino que tiveram para pouco serve do lado do mundo laboral. Queremos também que exista cada vez mais qualificações nas nossas empresas, que haja cada vez mais inovação nas nossas empresas, que aqueles que estão nas universidades, nos institutos superiores politécnicos, nos nossos centros de investigação, possam estar mais dentro das empresas, acrescentar-lhes valor e, com isso, mais exportações com valor nacional acrescentado. Fomos nós que criámos a possibilidade, nomeadamente através dos fundos europeus, e isso vai continuar, para que as empresas contratem doutorados e para que contratem, portanto, técnicos altamente qualificados. Nós precisamos de acelerar o processo de renovação das nossas empresas. E foi justamente porque apostamos numa política de ciência diferente que estamos já hoje também a colher alguns frutos desses resultados. Hoje, ao contrário do que acontecia no passado, nós não somos contribuintes líquidos, quer dizer, não andamos a pagar para a ciência dos outros países, estamos a beneficiar dos fundos europeus para desenvolver a ciência e a inovação em Portugal. E isso deve-se à política de ciência que seguimos. Mas sabemos também que é preciso dar algum estímulo e algum incentivo para que as empresas contratem mais jovens desempregados ou desemprego de longa duração. Temos uma medida em particular que
se propõe afetar uma parte daquilo que é o custo do subsídio de desemprego para atribuir aos desempregados que estão a receber subsídio de desemprego e que possam ter colocação nas empresas, dividindo esse esforço que hoje o Estado faz entre o trabalhador, o desempregado que passará a ter emprego e a empresa que o emprega. Perguntarão, bem, mas isso é capaz de custar muito dinheiro ao Estado. Não custa rigorosamente nada. Porquê? Porque se o desempregado continuar desempregado a receber o subsídio de desemprego, essa despesa já tem de ser suportada pelo Estado. Se, em contrapartida, a empresa contratar esse desempregado pelo período em que ele ainda estaria a receber subsídio de desemprego, então o Estado divide o valor desse subsídio de desemprego entre um prémio de ativação de emprego para esse desempregado que passou a estar empregado e para a empresa que lhe dá emprego. Se isto não tem custo, pode, evidentemente, ser um estímulo importante para a criação de mais emprego em Portugal. Deixem-me, de resto, aproveitar para esclarecer, e espero que de uma vez por todas, que todas as contas do nosso programa estão no programa de estabilidade que apresentámos a Bruxelas. Porque nós não precisamos de fazer contas 2, 3 e 4 vezes para dizer o que é que vamos fazer. Todos os anos fizemos aquilo que dissemos que íamos fazer. Já não posso dizer o mesmo quando ouço todos os dias as propostas, nomeadamente do Partido Socialista. Aquelas, então, que se destinam a promover o emprego são aquelas que o Partido Socialista melhor tem de explicar aos portugueses. Porque, enquanto estas medidas que eu apresentei aqui não têm custos nem para o déficit nem para a dívida, as medidas que o Partido Socialista propõe são medidas que são financiadas, no essencial, por receitas da Segurança Social. Nos próximos 4 anos, isso poderia representar quase 6 mil milhões de euros pelas contas do Partido Socialista. Nem vale a pena estarmos a discutir se estão bem feitas ou mal feitas. É pelas contas deles. Quase 6 mil milhões de euros. Esse custo é assumido à cabeça. Claro que eles depois dizem, não, mas isso depois, como vai haver mais empregos e como vai haver outras coisas e outras receitas, isso depois não é tanto assim. Não é tanto assim. E se for qualquer coisa, o Estado, o Orçamento de Estado, cá está para pagar a diferença. Nós sabemos, de experiência feita, que o Partido Socialista, normalmente, é um mãos largas com o dinheiro do povo. Quando é com o dinheiro do povo, é mãos largas. E, portanto, não se importa de dizer que, obrigatoriamente, se descontará menos para a Segurança Social durante uns anos e só 12 anos depois é que podemos voltar à situação inicial. Durante 12 anos abrimos um buraco na Segurança Social. Esse buraco vai impedir o Estado e a Segurança Social de pagar as pensões, a menos que aumente a dívida do Estado. É tão simples quanto isto. Não é por acaso, como disse muito bem o Dr. Paulo Portas, que as previsões do Partido Socialista apontem para que em 2019 o Estado português tenha mais 30 mil milhões de euros de dívida do que terá se o nosso programa for executado. Deixem-me concluir.
O país passou pela terceira vez em 40 anos por uma situação humilhante, realmente humilhante, para uma nação com a nossa história, que nós ultrapassamos porque somos uma velha nação que não desiste de si própria e não desiste de ambicionar um futuro condigno. Disse muitas vezes que esta seja a última. Pois bem, para esta ser a última, parece-me bem que o mais avisado é os portugueses manterem o governo que está e não o governo que nos trouxe o resgate, que nos trouxe mais dívida, que nos trouxe desemprego, que nos trouxe recessão. A história piedosa de que agora é que precisamos de viver, agora é que precisamos de crescer, agora é que precisamos de gastar dinheiro. Leva agora este programa que não tem custos. Os custos hão de vir mais lá para a frente e não serão tão grandes quanto se dizem. Nós sabemos exatamente quanto custa. Sabemos nós, sabem infelizmente os gregos. Pena que, não aprendendo com os seus próprios erros, os socialistas não aprendam também com os erros dos outros. Mas eu sei que há muita sabedoria no povo. E quando aparecem os vendilhões, que todos os dias fazem promessas, e são muitas, também começaremos a falar das promessas deles, porque eles julgam que passam entre os pingos da chuva, sem falarem do custo das promessas todas que fazem. Mas vão ter de começar a falar delas. Mas quando aparecem os vendilhões a prometer tudo e mais alguma coisa, apetece-nos recordar aquele adágio popular. Quem cabritos vende e cabras não tem, de onde lhe vem? Eu confio em Portugal, eu confio nos portugueses e os portugueses sabem, quando olham para este governo, quando olham para mim e para o Dr. Paulo Portas, quando olham para o PSD e para o CDS-PP, os portugueses hoje sabem que estes dois partidos, que têm uma história diferente, que são diferentes, souberam sempre, no essencial, unir-se para defender Portugal e os portugueses. E por isso, nestes 4 anos, encontramos mais forças de coesão que nos aproximam e que nos tornam mais fortes para não desistir como não desistimos até hoje. Nós sabemos bem que fomos o primeiro governo de coligação a cumprir uma legislatura, a cumprir a sua palavra, a cumprir o seu compromisso perante os portugueses. Este é o facto, e é o facto que o país conhece. Viva Aveiro, viva Portugal! Viva Portugal!